A Revolução do Amor, Joyce Meyer, áudio 7. Divórcio. O egoísmo também é a raiz do divórcio. As pessoas geralmente se casam com as ideias erradas sobre o que o casamento deveria ser. Muitos de nós decidimos que o nosso cônjuge é alguém que deve nos fazer feliz e quando isso não acontece, a guerra começa. Como as nossas, como as coisas seriam diferentes se nós casássemos e nos decidíssemos a fazer todo o possível para fazer o nosso parceiro feliz. Agora mesmo você pode estar pensando, eu não vou fazer isto porque sei que seria passado para trás. Na minha juventude, eu teria concordado. Mas depois de ter vivido quase toda uma vida, acredito que a Bíblia é verdadeira afinal. Ela ensina que o amor nunca falha, vê 1 Coríntios 13:8. Ela também diz que aquilo que o homem semeia, aquilo e somente aquilo é o que ele colherá. Gálatas 6:7. Se creio na Bíblia e eu creio, então creio que eu estou no controle da colheita que recebo em minha vida, porque ela se baseia nas sementes que planto. Se semearmos misericórdia, colheremos misericórdia. Se semearmos bondade, colheremos bondade. Eu estava sempre em minha mente. Quando olho para trás, para os 42 anos durante os quais David e eu estamos casados, fico horrorizada em me lembrar o quanto fui egoísta, principalmente nos primeiros anos. Posso dizer sinceramente que eu não sabia ser diferente. Na casa onde cresci, tudo que eu via era egoísmo e não tinha ninguém para me ensinar nada diferente. Se eu soubesse como ser alguém que dá em vez de ser alguém que recebe, estou certa de que os primeiros anos de meu casamento teriam sido muito melhores do que foram. Por causa da presença de Deus em minha vida, vi as coisas se transformarem e velhas feridas serem curadas, mas perdi muitos anos que não posso recuperar. Em um nítido contraste com o mundo como foi criada, com o modo em um nítido contraste com o modo como foi criada, David cresceu em um lar cristão. Sua mãe era uma mulher de Deus que orava e ensinava seus filhos a dar. Como resultado de sua criação, David desenvolveu qualidades que eu nunca havia visto em toda a minha vida quando o conheci. O seu exemplo tem sido tremendamente precioso para mim. Se ele não tivesse sido muito paciente, que é um dos aspectos do amor, tenho certeza de que nosso casamento não teria durado, mas agradeço a Deus por isso ter acontecido. E depois de 42 anos de casamento, posso dizer sinceramente que ele fica melhor a cada dia. Sou mais feliz agora do que jamais fui. Realmente aprecio ver David fazer as coisas que gosta, e isso é um enorme contraste comparado a todos os anos em que eu ficava zangada todas as vezes que não conseguia que as coisas fossem do meu jeito. Eu estava sempre em minha mente e nada mudou até que fiquei cansada de toda a minha vida se resumir unicamente a mim e a mais de mim. Jesus veio para abrir as portas das prisões e para libertar os cativos. Vê Isaías 61:1. Ele me libertou de muitas coisas e a maior delas foi libertar-me de mim mesma. Fui liberta de mim mesma. Continuo a crescer diariamente nesta liberdade, mas sou grata por entender que a verdadeira alegria não se encontra em conseguir que as coisas sejam sempre do meu jeito. Talvez você, como eu, também tenha tido maus exemplos na vida e precise desaprender algumas coisas que você aprendeu nos seus primeiros anos. Seja sincero, como você reage quando você não consegue o que quer? Você fica zangado, você murmura e reclama, você é capaz de confiar em Deus para cuidar de você ou vive com medo de que, se você não cuidar de si mesmo, ninguém o fará? Acreditar que você tem de cuidar de si mesmo leva ao egoísmo, que leva a uma vida infeliz. Eu o encorajo a abandonar o egoísmo hoje e começar a valorizar, cuidar e realmente amar os outros. O egoísmo é uma escolha. A maioria de nós passa muito tempo pensando, falando e fazendo planos para nós mesmos.
Embora eu ensine enfaticamente que devemos nos amar de forma equilibrada, não acredito que devemos ser tão apaixonados por nós mesmos a ponto de sermos o centro do nosso mundo e tudo que nos importa seja obtermos o que queremos. Devemos, a todo custo, cuidar de nós mesmos, pois somos extremamente valiosos para o plano de Deus na terra. Ele nos deu vida para que possamos desfrutar dela. Vê João 10, 10. Então devemos viver intensamente, mas não devemos deixar de entender que o verdadeiro caminho para a felicidade é entregar nossa vida em vez de tentar guardá-la para nós mesmos. Jesus disse que, se quisermos ser seus discípulos, devemos nos esquecer de nós mesmos, não nos preocuparmos com nós mesmos e com todos os nossos interesses e segui-lo. Ver Marcos 8:34. Ora, admito que este é um pensamento muito assustador, mas tenho uma vantagem, porque vivi o bastante para ter realmente tentado e descobri que isso funciona. Jesus disse ainda que se desistirmos da vida inferior, entre aspas, a vida egoísta, podemos ter a vida superior, a vida altruísta, mas se guardarmos a vida inferior, perderemos a vida superior. Ver Marcos 8:35. Ele nos dá escolhas com relação a como viveremos. Ele nos diz o que funcionará bem e depois nos deixa decidir se o faremos ou não. Posso permanecer egoísta e você também, mas as boas novas são que não temos de fazer isso. Temos o poder de Deus disponível para nos ajudar a vencer a nós mesmos e a viver para tornar a vida de alguém melhor. A jornada. O egoísmo não é um comportamento aprendido. Nascemos com ele. É uma parte inata da nossa natureza. A Bíblia se refere a ela como natureza pecaminosa. Adão e Eva pecaram contra Deus, fazendo o que Deus lhes disse para não fazer. Assim, o princípio do pecado que eles estabeleceram foi passado para sempre a cada pessoa que nasceria. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos pecados e para nos libertar deles. Ele veio para desfazer o que Adão fez. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele veio para viver em nosso espírito e se permitirmos que essa parte renovada de nós mesmos governe as nossas decisões, poderemos vencer a natureza pecaminosa que está na nossa carne. Ela não vai embora, mas aquele que é maior e que vive em nós, Jesus, nos ajuda a vencê-la diariamente. Vê Gálatas 5:16. Isso não significa que nunca pecamos, mas podemos melhorar e progredir ao longo de nossa vida. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo áudio.